Bom, veio à tona essa questão do retinoblastoma, que é o câncer de olhos, após a divulgação, após o apelo do apresentador Thiago Leifert, para que as pessoas, os pais, as pessoas que cuidam de crianças, avós, procurem um diagnóstico precoce, observem o olhinho das crianças. Mas essa é uma questão que o Dr. Sidney Eppelman já está bastante acostumado, é uma bandeira que ele levanta há muito tempo, e é sobre isso que a gente conversa. Ele que é oncologista, pediatra e presidente da TUCA, que é a Associação de Crianças e Adolescentes com Câncer. Muito obrigada por atender ao nosso chamado nesse tema que é tão importante para todos. Primeiro, o que é esse retinoblastoma, doutor? Então, infelizmente, crianças também podem ter câncer. E o câncer pode acontecer em diversos lugares. Nos olhos, o câncer mais comum é o retinoblastoma. E acontece em crianças, especialmente desde o nascimento até ao redor de 4, 5 anos de idade no máximo. Depois praticamente não existe. Então tem essa faixa etária mais comum, pode acometer um olho ou pode acometer os dois olhos. E, obviamente, como os outros tipos de câncer, mas em especial esse tipo, o retinoblastoma, o diagnóstico precoce, e eu daqui a pouco explico por quê, ele faz ainda mais diferença. Talvez em outros cânceres não que não seja importante fazer o diagnóstico precoce, mas mais ainda nos olhos, por questões que quanto mais cedo a gente consegue fazer o diagnóstico, as chances de salvar o olho e de salvar a criança são muito maiores. E é isso, como você mesmo colocou, a gente trabalha nisso há muitos anos, muitos, porque a gente sempre discutiu que o melhor tratamento nesse caso, apesar de todos os avanços que a gente tem avanços muito interessantes. Eu faço esse trabalho com criança com câncer, adolescente com câncer há 40 anos, a gente acompanhou toda a evolução dessa situação do câncer na infância e todo aquilo que veio junto, né, com o desenvolvimento de novas drogas, novas técnicas. Mas, em especial para o retinoblastoma, nós também temos técnicas muito importantes, que a gente pode falar daqui a pouquinho também, mas não há dúvida que quanto mais cedo a gente pode tratar com menos agressividade, com menos tratamento, e o resultado é muito melhor do ponto de vista da cura da criança, mas obviamente também para poder salvar a visão da criança. Agora, quais são os sintomas? Porque a gente acompanhou o vídeo do Thiago Leifert, ele estava falando que observou que no flash não saía o vermelho que costuma sair. A criança ficava olhando meio de lado. Quais são os sinais que os pais devem ficar atentos? Então, por que a gente tem a campanha já há mais de 20 anos? Justamente porque ele é um tipo de tumor que os sinais importantes, né, os sintomas, mas os sinais da doença são reconhecidos não só pelos profissionais da saúde. Não adianta a gente querer ensinar medicina para a população. Então, tem um sinal que é muito fácil de reconhecer. E lá atrás, depois quem quiser se interessar em ver um pouco mais dos detalhes do porquê da campanha que a gente fez, o primeiro mote da campanha em 2001 foi fotografe seu filho com flash, porque a gente chamava atenção disso. Porque se você notar que não vai sair aquele vermelho que é o comum, ainda mais naquele tempo que nossas máquinas são sofisticadas, a gente tem um brilho branco. Esse brilho branco tem que ser visto imediatamente. Então, é muito simples de ver. Não é só com uma máquina. A máquina é sempre como um instrumento para chamar atenção, porque criança sempre é fotografada. Mas qualquer luz que possa incidir no olho pode dar esse tipo de reflexo. E esse tipo de reflexo não é normal na criança. Esse é o mais comum, a grande maioria das vezes. Pode dar estrabismo, né? Pode ter alguns desvios, mas o mais comum é. Então, é muito importante que não só os profissionais da saúde, médicos, pediatras, mesmo oftalmologistas, mesmo enfermeiros do centro de saúde, das UBSs, a população. Tem trabalhos no mundo inteiro, não só em países com mais dificuldades como o nosso, do ponto de vista socioeconômico, que mostra que a grande maioria dos pacientes com retinoblastoma, o primeiro sinal notado não foi pelo pediatra, foi pelos pais. Então, isso está demonstrado. Como isso está demonstrado, por isso que lá atrás nós sempre enfocamos a importância daquilo que é uma campanha. É uma educação continuada para mostrar que todo mundo tem que saber disso. Por que tem que saber?
Se você sabe disso, você olhou para um vizinho e viu isso, você vai falar, olha, leva para pode não ser nada. E tem mais uma questão, a gente não só faz o diagnóstico do retinoblastoma, mas a gente faz diagnóstico também, muitas vezes, de outras doenças importantes na criança, catarata congênita, tem outras doenças, e que também, se não tratadas, pode perder a visão. Então, na realidade, essa campanha, quando a gente chama atenção, a gente está fazendo uma campanha de prevenção da cegueira na infância, mais do que só uma campanha de diagnóstico precoce do retinoblastoma, porque o benefício é imenso. E a gente tem milhares de casos já, de relatos interessantes e importantes de crianças que tiveram o diagnóstico aos 7 dias de vida, porque a mãe viu a campanha na televisão. Então, a importância Então, isso que nós estamos fazendo agora já é parte da campanha, você entendeu? Porque quem vai assistir ou quem vai ficar à disposição e tiver alguém do lado acontecendo, porque são ao redor de quase 400 crianças por ano no Brasil que tem esse diagnóstico. Então, alguém pode estar aí perto de alguém que vai ver o programa e vai reconhecer e, quem sabe, ganha 1 mês, 2 meses, 3 meses no diagnóstico e já por isso já vale todo esse nosso encontro. Foi isso que o Thiago Leifert e a esposa, a Dayana, colocaram quando fizeram o vídeo, se expuseram, falaram, a gente está aqui se expondo dessa forma, porque se uma pessoa puder assistir e diagnosticar antes do tempo que a gente diagnosticou, já vai salvar vidas, vai salvar a visão de uma criança. Oi, pessoal, a gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. No comecinho de outubro do ano passado, a gente descobriu que a nossa filha Lua está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos muito raro, que se chama retinoblastoma. Como eu falei, todo mundo tem vários, a gente tem vídeos de Instagram, a gente tem uma série de materiais que podem ser acessados. Depois, se quiser colocar aí no site da associação, www.tuca.org.br, que vai dar exemplos de vários dos vídeos da campanha. São super esclarecedores e estão em todos os idiomas, não só em português, como em todos aqueles que a gente disponibilizou desde então, mundo afora. Mas a orientação é muito clara, é muito básica, é muito fácil, não precisa ir no especialista. Você notou isso, você vá, mesmo que seja na primeira OBS da sua esquina. Porque daí o pediatra, a enfermagem, quem vai orientar, vai tentar marcar ou o próprio pediatra fazer um fundo de olho, que é o teste, né, que é o teste do olho vermelho, na realidade, e que ele não vai conseguir fazer com todas as condições de um oftalmologista, mas ele já consegue, muitas vezes, ver o que está acontecendo, ou já diretamente com um oftalmologista. Aí sim, o oftalmologista, dependendo do que encontrar lá, exame sobre narcose, fundo de olho um pouquinho mais detalhado, ele vai fazer encaminhamento rápido, que esse é o X, para o centro que tenha condições. Nós, por exemplo, né, junto ao Hospital Santa Marcelina, aqui na Zona Leste de São Paulo, a gente disponibiliza todo esse tratamento, todo esse diagnóstico para todas as crianças, não só da região, que são bastante numerosas, você sabe, a Zona Leste de São Paulo é bastante grande. Então, lá nós temos um serviço de referência, lá no Santa Marcelina, que a gente pode oferecer tudo isso sem custo, né? Isso tudo, a gente faz sobre o SUS e com o apoio da associação, e lá no Santa Marcelina, e a gente consegue, inclusive, as técnicas de quimioterapia intraarterial, mas mais importante é dar acesso rápido para poder diferenciar se realmente aquele paciente é um não retinoblastoma, para rapidamente poder ver qual é a melhor indicação de tratamento e toda a orientação que vem junto com essa questão. E a gente recebe crianças do Brasil todo, porque não são todos os locais que têm essa condição para poder oferecer. Mas nós não temos que falar disso nesse momento. A gente tem que dar o acesso. Daí o melhor tratamento, aí sim é o oncologista. O pediatra que vai, junto com o oftalmologista, que vai resolver. O mais importante é que essa criança tenha feito a suspeita diagnóstica através desse conhecimento e que seja encaminhado rapidamente para não haver perdas. Porque às vezes a perda é da própria família que não enxergou, do próprio pediatra que não encaminhou, aí até encaminhar para o centro de referência bom, até vai somando atrasos, né? E a gente tem que diminuir todo esse intervalo, porque realmente faz muita diferença em termos de agressividade do tratamento. Quanto mais cedo, menos agressivo.
O senhor estava falando de uma criança de 7 dias de vida e muitas vezes os pais só vão levar no otorrino, só vão diagnosticar o problema depois que está 5 anos na escola, porque não está enxergando direito, porque não está conseguindo acompanhar a turma. Por isso é tão importante essa mensagem. Agora, uma pergunta, doutor. Quais são as causas? São genéticas? É isso mesmo? Já nasceu, então, já veio com essa predisposição? O retinoblastoma especial a gente tem que dividir, obviamente não vou dar aula de retinoblastoma, mas para ter um entendimento para a população. A gente tem os retinoblastomas, são esporádicos, normalmente são de um olho só e que acontece. A gente pode falar que é uma fatalidade, né? Acontece como acontece outras doenças em criança. É raro, então, não é? Mas a doença é rara sempre. Câncer na infância é uma doença rara. Imagine que quando você começa a subdividir em leucemias, são mais comuns, tumores cerebrais, linfomas, neuroblastomas, até chegar 3% dos tumores na criança são retinoblastomas. E isso, então, estou até dando uma porcentagemzinha alta. Em alguns países mais que em outros, por razões não tão claras. Então, a gente tem os esporádicos, talvez relacionado a vírus, talvez, não tenha tudo comprovadamente. E tem aqueles que são chamados genéticos, em especial, que até pode ter uma mutação, que muitas vezes acontece naqueles que são, quando acontece nos 2 olhos. E aí tem uma conotação genética que tem que ser discutido, avaliado, aí, caso a caso, depois tem uma orientação de genética para o futuro da criança, tem todo um acompanhamento muito feito, que deve ser feito de forma muito periódica e de forma muito adequada. Então, a gente não tem a causa, a gente sabe que tem uma questão genética importante, a gente sabe que em alguns casos tem até uma mutação de um gene, em muitos casos são simplesmente esporádicos. Os bilaterais têm mais essa conotação genética e hereditária do que os unilaterais. Doutor, queria agradecer a sua presença, esses esclarecimentos todos e reforçar a campanha. Fique atento a seu filho, a seu neto. Você, professor, que está acompanhando o programa, fique atento à criança que apresenta essa dificuldade, essa forma de enxergar, na hora da foto, principalmente, não é, doutor? Hoje eu não chamaria mais atenção na foto, eu chamaria mesmo a atenção de que, porque hoje até as máquinas são feitas para não ter mais aquele brilho vermelho. Então, eu diria o seguinte, pode aparecer uma mancha branca numa foto, uma luz. O que eu acho é que quando a gente nota qualquer alteração e aquele sentimento materno-paterno, muitas vezes alguém fala, olha, dá uma olhadinha, acho que tem uma coisa, vai checar. Né? Obviamente que o sintoma mais comum é o brilho já não é tanto quando aparece, já não é tão precoce. E aí a gente talvez não tenha tempo, mas existe a necessidade de fazer teste do olho vermelho, desde que esses exames podem fazer um rastreamento, como tem um rastreamento, por exemplo, a câncer de mama, que faz a mamografia, a gente tem um teste, que não vai ver só, obviamente, retinoblastoma, mas que deve ser feito quando a criança nasce. De vida, esse teste do olho vermelho? O teste é igual ao pezinho, é quando nasce. É igualzinho. E a mãe não sabe, a mãe não sai sem o teste do pezinho, muitas vezes ela sai da maternidade sem saber se fizeram o teste do olhinho também, o teste do reflexo vermelho. Então, há muito trabalho para ser feito, para ser educado, para ser sistematicamente feito, que vai poder, sem dúvida, a gente ter um número maior de crianças com diagnóstico mais precoce e salvar mais olhos e, fundamentalmente, mais vidas. Queria que o senhor deixasse mais uma vez o site para quem tiver alguma dúvida, para quem quiser mais informações. Sem dúvida, a gente tem o site. E acho que lembrar que no 18 de setembro todo ano a gente faz, todos os anos, é o Dia Nacional de Conscientização do Retinoblastoma. Né? A gente faz algumas ações no Brasil, faz também, inclusive, já muito desde 2012. Nas 7 horas da noite, o Cristo Redentor apaga. Como a gente põe cores, rosa, câncer de mama, câncer é muito significativo. A gente pediu e eles colaboraram sempre, o Corcovado, a Cúria lá, no sentido de, não é o único, aqui em São Paulo também a gente tem a Sala São Paulo, Apaga o Relógio, tem vários parceiros nossos, para mostrar o quê? No lugar de botar cor, a gente resolveu que teríamos que apagar, porque o que pode acontecer? Pode muitas vezes chegar à cegueira, então a escuridão. Então, no lugar de botar cor, como muitas vezes põe para rosa, a
gente escurece no dia 18, para lembrança, ter esse conhecimento que é tão importante da campanha. Então, 18 de setembro, todo mundo participando também todo ano, para que mais e mais gente saiba dessa doença, de como fazer o diagnóstico precoce. E isso a gente faz a nível do mundo todo, porque não é um problema só nacional. E o site Tuca com dois Cs? Com 2cs.org.br. É só entrar, tem uma seção só sobre retinoblastoma, milhões de informações. Se tiverem mais dúvidas, mandar e-mail, a gente vai responder tudo aquilo que for necessário. Esse é super importante, é parte do nosso trabalho. Doutor Sidney, muito obrigada por essa aula, por esses esclarecimentos. Parabéns pelo seu trabalho aí de conscientizar tantas pessoas há tanto tempo. E eu queria também parabenizar e agradecer ao Thiago Leifert por ter tornado público aí o seu drama pessoal para, quem sabe, poder ajudar tanta gente, né, com relação a esse tema. Muito obrigada também, viu, doutor? Imagina, obrigado a você, obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Até mais.